Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Francisco de Assis. Mais um momento em que vamos fazer reflexões sobre temas do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje encontramos lá no capítulo 23 um título no mínimo sugestivo: Moral Estranha. E nós sabemos algo que está fora do uso, que é censurável, que é comportamento inconveniente, incomum. Com relação a certas frases que os evangelistas nos apresentam sendo de Jesus. Nós encontramos uma frase: quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma outra: abandonar pai, mãe e filhos. Estão lá nos itens 1 a 6 desse capítulo que referimos. Então, odiar e abandonar são palavras que contrastam com a sublimidade dos ensinamentos do mestre Galileu, porque ele nos apresentava: não vim destruir a lei divina. Também ele nos dizia: a reencarnação fortalece os laços de família. Falava do perdão das ofensas, da reconciliação, do não julgar, de fazer aos outros o que gostaríamos para nós, da caridade para com todos, que nós devíamos amar aqueles que não gostam de nós, honrar ao pai e à mãe. Frases de um contexto de amor incondicional. E é nesse momento que nós pensamos: nós estamos diante de uma contradição? Será que Jesus disse essas palavras? É possível? Sobre odiar, sobre abandonar? Embora toda a simbologia do Evangelho seja forte e incisiva, ao compararmos instintivamente, nós rejeitamos o sentido literal. Os evangelhos, nós sabemos, foram escritos após seu desencarne. Então, ou a essência do seu pensamento, o pensamento de Jesus, não foi bem explicada, ou o sentido primitivo sofreu alterações nas traduções de uma língua para outra. Um erro na origem, nós sabemos, repetir-se-ia na reprodução, ou nas reproduções, como até hoje acontece. Nós encontramos Lucas: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Termos muito estranhos. Então é supérfluo discutir e justificar, dizendo ser de Jesus essas frases. Primeiro, nós precisamos saber se ele as pronunciou. E segundo, se afirmativo, se ele pronunciou, pesquisar se na sua língua, que era o aramaico, essa palavra tinha o mesmo significado que na nossa língua. Encontramos também João quando ele deixa escrito: aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. Não exprime a ideia que hoje atribuímos a esse termo odiar. Nós devemos considerar, sim, a pobreza de linguagem do aramaico, da língua hebraica, onde haviam muitas palavras com vários significados. Exemplos: no livro Gênesis, designa as fases da criação. servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo
e a revolução diurna. Daí mais tarde a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Então, naquela época, acreditava-se o mundo foi obra de 6 dias. Hoje a ciência demonstra que está totalmente equivocada essa informação. Um outro exemplo, o camelo. Um aspecto é um animal. Outro aspecto era o nome que davam a um cabo resistente feito de pelos desse animal. Outro exemplo, a agulha. Existe a agulha para coser, para costurar, e existe aquela porta estreitíssima nas cidades da época de Jesus que serviam como seguranças. Nós sabíamos naquela época eram feitas muralhas com portas e de tempos em tempos tinha uma porta tipo agulha que daria para passar somente um homem. Não passaria um camelo. Então é preciso ter em conta os costumes e o caráter dos povos, que aí sim influem sobre as suas línguas. Sem esse entendimento, o verdadeiro sentido da palavra é deturpado. Pode ser uma blasfêmia em uma e não significar a mesma coisa em outra. Nós temos em latim non odit, nós temos em grego kei, nós temos em hebraico. Aí nós encontramos explicações de Jesus, porque em latim e grego não quer dizer odiar, mas amar menos. Começamos a ter um entendimento melhor. E Jesus então em hebraico dizia não amar tanto quanto a outro. Por isso Mateus nos apresenta aquele que ama. Olha como mudou. Seu pai ou sua mãe mais do que a mim. Jesus dizendo, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Aqui está a diferença fundamental. Não é odiar, é amar mais ao pai ou ao irmão ou à mãe mais do que a Jesus. Então nós estamos vendo que também na Síria, no dialeto siríaco, que Jesus usava frequentemente, a significação é mais acentuada. Um exemplo, e Jacó amou também a Raquel mais do que a Lia. E Jeová, vendo que Lia era odiada, apiedou-se dela. Odiada no sentido de menos amada. Então nós devemos levar em conta muito o meio onde viveu Jesus. Por essa razão, por esse motivo, é preciso afastar da palavra ódio a significação moderna, porque contraria o espírito dos ensinamentos do Galileu. Tanto que, em dado momento, ele vai perguntar quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Ele já está nos apresentando a família espiritual. Ele não disse aqueles que me odeiam, não, porque ele amava sua mãe e seus irmãos e sabia que eles o amavam, só não o entendiam e nem poderiam. Então Mateus nos traz todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus bens. Por causa disso receberá 100 vezes mais e terá por herança a vida eterna. Aqui está a apresentação do mundo espiritual, da vida espiritual. Certa vez Pedro disse a Jesus: observa, mestre, que tudo deixamos e que te seguimos. E Jesus então lhes diz: ninguém, nenhuma pessoa deixará pelo reino de Deus tudo o que possua, que não receba desde este mundo a terra, muito mais e no futuro, no plano espiritual, a vida.
verdadeira. Então nós estamos vendo que Pedro falava dos bens, das situações materiais, tudo deixamos. E Jesus diz não deixaram por mim, foram seguir o reino do amor e vão receber muito mais. Então nós sabemos, de uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Já na mesma língua, com o passar do tempo, algumas palavras perdem o seu valor. Então uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento, como nas frases de Jesus. Então é preciso palavras equivalentes para manter a exatidão. Quando Jesus falava em abandonar pai, mãe e filhos, ele estava dizendo exatamente renunciar, não é nem deixar. Renunciar num sentido figurado, e nós vamos ver, diariamente nós temos exemplos de afastamentos, de renúncia. Exemplos: o filho vai estudar em outro local, a filha que contrai núpcias vai morar com o esposo, muitas vezes em lugares longes, o pai que vai trabalhar em outro local, em outra cidade, a mãe que vai ajudar seus pais idosos em outra localidade. Separações necessárias, mas provisórias. E um detalhe importantíssimo: as afeições não desaparecem, porque a distância não diminui o amor, nem a solicitude, nem o carinho, nem o respeito. E um outro aspecto: a separação é necessária ao progresso. Exemplo, as etnias, as sociedades, a reprodução, porque as civilizações se abastardam se não oxigenarem, digamos assim, as etnias. Nós precisamos ter compreensão ampliada disso. A ideia de renúncia total à família seria a negação da doutrina exemplificada por Jesus. Porque ele nos disse: honrai vosso pai e vossa mãe. Então, até aqui nós estamos tratando só do ponto de vista material. Os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os outros interesses e todas as considerações humanas. Isso está concorde. Mas nós não deixaremos de amar os nossos amados, por estarmos vivendo já a vida espiritual, esperando a nossa ida para o plano espiritual. Então foi o que Jesus veio nos ensinar, e que está de acordo com a essência das suas instruções teóricas e práticas, principalmente contidas todas essas instruções dentro da lei maior. A lei de Deus, a lei divina, que é amor, é justiça e é caridade. Então, a qualquer momento, nós precisamos estar preparados para as partidas, seja no mundo material quanto a ida para casa. E é nesse aspecto que a doutrina espírita, então, nos apresenta considerações além do ponto de vista material. Porque nós não perdemos pessoas. É nesse momento que eles nos dizem: os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo físico. Porque quando, exemplo da mãe que vai cuidar de seus pais idosos, ela está exercendo laços de afeições espirituais. Não quer dizer que ela está
esquecendo por completo a sua família, que ela fez a seu pedido e que ficou em outro local, enquanto ela está lá cuidando dos seus genitores. Então, os laços de afeição, que são os do espírito, são laços eternos, que se robustecem pela depuração moral através das reencarnações. E aí então nos apresentam a verdade consoladora, porque todos recebemos força moral para suportar os desafios da vida na Terra. É nesse momento que nós precisamos, então, compreender em profundidade tudo aquilo que o sublime Galileu nos trouxe de informações exaradas do mundo espiritual. Agradecemos a oportunidade, fiquemos em paz, boa noite.